de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Louvado seja Deus. Eu cumprimento a todos esta manhã desse dia com a graça e com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu desejo que esta graça e essa paz, mais uma vez, ainda que se no mundo não temos essa paz, a promessa, apesar de termos recebido por intermédio esta tal graça, mas às vezes nem todos também são participantes, porque rejeitam esta graça, este favor imerecido, mas rejeitam. E quando rejeitam, nem mesmo o próprio Deus pode fazer a seu favor, pode te entregar essa paz. Ela fica restrita à sua vida, bem como à minha vida. Mas aprove Deus que hoje eu declaro isso em nome de Jesus Cristo, e isto vai de encontro à sua vida, ao seu lar, à sua família, para que todos, esta sua cidade, a sua nação, para que todos recebam isto que imerecidamente recebemos de graça, esse favor, ele alcance para a glória do nosso Deus. Amém? E hoje não é diferente, nós temos outra vez uma palavra de salvação. Bendito seja o nome do Senhor que preparou esse momento para nós. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 3, diz assim, verso 4. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. É bom que nós, inspirados nesta palavra, nós atentemos a uma coisa, que quando se trata das coisas concernentes ao reino dos céus, nós temos que estar muito atentos, irmãos, para não confundirmos e fazermos aliança com as coisas terrenas, ou seja, com as coisas seculares, as coisas materiais, porque elas se distinguem, as espirituais das naturais. A palavra, quando diz que o homem espiritual, ele entende tudo e de tudo ele discerne bem, que ele não é como o carnal ele não tem esse entendimento. Então, por esta razão, o apóstolo ele vem dizer que então esta confiança, esta convicção, ao falarmos do reino dos céus, ao falarmos desse evangelho da salvação, nós temos essa confiança. Por quê? Porque é por Cristo Jesus. Ele nos dá essa autonomia, ele nos capacita. É o Senhor Jesus que vai fazer com que nós deixemos os embaraços, deixemos os costumes, os contos, as fábulas, os dogmas, as coisas que competem ao coração do homem, e vamos falar das que são espirituais como espirituais. Bendito seja o nome do Senhor. Ele mesmo, certa vez, ele disse que ele, quando fui ter convosco, eu não fui com sublimidade de palavras, mas com sabedoria humana, mas falando das coisas espirituais como as espirituais, e para isso é necessário. Então, por essa razão, aqui em 2 Coríntios, ele vem dizer isso aí para que o povo atente, que ele não fala de si mesmo, bem que ele vem dizer que não vem louvar a nós mesmos, mas vós mesmos sois a nossa carta, e ela não é escrita com tinta, mas escrita na tábua dos vossos corações. Por quê? Mediante aquilo em que ele tem entregado a esse povo, mediante a doutrina. E muitas das vezes, quando nós não temos essa tal doutrina com a perfeição do Evangelho de Cristo, nós vamos nos defiando, nós vamos vivendo em prol de costumes, nós vamos vivendo em prol de coisas em que o próprio homem, ele considera, ou então ele arma sobre a sua própria igreja, mas está muito distante do Evangelho de Cristo Jesus. E esse povo estava assim. Olha o que ele diz aí, cara. O qual nos fez também, ou seja, em Deus nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra. Por quê? Mas do Espírito. Por quê? A letra mata, mas o Espírito vivifica. É o que eu e você, amado,
temos que compreender, porque saiu do que é carnal, saiu do que é do mundo, do que é palpável, né? Lá no livro de aos Hebreus, no capítulo 12, verso 26, ele diz que outra vez, e outra vez comoverei. Lembrando acerca daquela palavra em que o profeta Ageu falou, e outra vez comoverei. Ou seja, mudando as coisas móveis, né, que são as fixas, para as imóveis, aquelas as quais hão de permanecer. Essa é a questão, mas para tal tem que haver esse entendimento. Se não houver esse entendimento, você não é capaz. Por isso que ele disse aqui, olha, que não somos capazes de nós mesmos não somos capazes. Sim, por nós mesmos de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. E por quê? Porque nós estamos com a nossa confiança firmada em Deus por meio de Cristo Jesus. É a única forma que tem de chegarmos a Deus, de chegarmos à salvação por intermédio de Cristo. É a única forma, quando essa esperança, essa confiança, ela está em Deus. Então, se o ministério, falando acerca de Moisés, se o ministério da morte gravado lá com letra em pedras, né, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória que precedia, né, o seu rosto, a qual era transitória, ou seja, era passageira. Aquela glória não era fictícia, não era aquela que ficaria efetivamente, né? Como não será de maior glória o ministério do Espírito, este que opera hoje entre nós? Por isso que é necessário que nós conhecemos, senão nós ficamos firmados em costumes, ficamos firmados em coisas que são tradição. Lembra do que o apóstolo Pedro falou? Ele disse que nós não fomos comprados com ouro ou com prata, e nem também pela vã tradição que os nossos pais nos ensinaram. Aquelas coisas que nossos pais nos ensinou, elas ficaram prevalecendo em nossas vidas à medida em que nós valorizávamos, porque era o que nossos pais nos ensinou, são as vã tradição que eles nos ensinaram. Não éramos capazes de sermos ministros, mas de uma nova aliança, de um evangelho não misturado com a lei, mas de um evangelho totalmente isento da lei. Porque o que opera na lei ainda está no pecado. Mas essa lei pela justiça, a lei que está inquirida, a graça, essa sim, essa é a que é permanente. Louvado seja Deus. Então, é essa que é de maior glória, esse ministério, por quê? Porque ele opera pelo Espírito de Cristo, pelo Espírito de Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Porque se o ministério da condenação, esse, né, o qual veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da transparência. Só que ele era transitório. Ele não foi aquele que veio para ficar, porque o que veio para ficar e ser permanente veio no sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, porque se o ministério da condenação, aquele qual foi nos dias de Moisés, foi glorioso, muito mais se excederá em glória, né, o ministério da justiça, que é esse que opera na graça, nesse favor imerecido que eu e você, querido, recebemos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória este que permanece. Lembra de que o livro de aos Hebreus, ele diz assim, capítulo 9, verso 11, mas vindo Cristo Jesus, o sumo sacerdote dos bens futuros, aquele que não foi feito de um tabernáculo, que constituiu um tabernáculo que não foi feito por mãos, mas sim um tabernáculo onde se efetuou uma redenção eterna. Isso é para sempre. Por isso que diz que o reino dele é perpétuo, é de eternidade em eternidade. Por isso que ele está dizendo aqui, olha, o que era transitório foi para a glória. Se o que era transitório foi para a glória, mas muito mais é em glória o que permanece. É esse que não foi feito por mãos humanas. Esse sacerdócio que foi segundo a ordem de Melquisedeque.
Tem muita gente que não conhece isso, ainda não entende essas coisas. Mas aprove Deus que nós podemos descobrir isso, porque é de fé em fé, de glória em glória, um só Deus, um só Senhor, uma só salvação. É o que nós estamos ali, olha, calçados, plantados, arraigados, para permanecer nele. Porque a caminhada é essa, para que nós cresçamos, né, em graça, em conhecimento, na largura, na profundidade, até que alcancemos a estatura de varão perfeito. Eu preciso, você precisa. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Mas os seus sentidos, que ele diz, ó, foram endurecidos, por quê? Porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido, mas há muitos ainda estão atentos a tais costumes e ele não é capaz de perceber que Cristo já aboliu. Sabe aquelas tradições, aquelas coisas de que, não, mas eu não sei andar diferente, eu só sei andar assim. Aquelas coisas que estabelecem costumes sobre a sua natureza, sobre a nossa natureza, que a Bíblia vai dizer lá no livro de Colossos, que serve-se não para a vontade própria, mas que aquelas coisas que se apresentam com humildade, com um pretexto de humildade, de nada vale senão para os seus próprios costumes, ou uma coisa que está somente na sua carne, mas não tem nada a ver. O povo ali em Corinto, eles estavam ali ainda, enclausurados, querendo novamente colocar o véu. Não havia meio deles atentarem que isso tudo já tinha passado. Isso é das tais coisas que foram transitórias. Tem muita gente que ainda está plantado nisso. Não, mas nós somos ainda tradicionais, né? Somos tradicionais. E ele vive costumes, né, os quais não tem nada a ver com a liberdade que você tem em Cristo Jesus. Cristo Jesus é liberdade, querido. Você não pode ficar aprisionado em absolutamente nada daquelas coisas que competem a costumes, coisas da mente do homem. Por isso que ele falou assim, mas é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos. Se você deixar a tua mente ficar querendo fazer o exercício do Evangelho, você nunca vai dar oportunidade para que o Evangelho de fato se deslumbre. Entenda que tudo isso, as coisas em que imperava, elas foram abolidas por Cristo. Ele não disse que ele não veio para abrogar, mas ele veio para mudar. Foi mudada. E até hoje, quando é lido Moisés, ele dizendo para o povo, ó, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem, o segredo é esse, é nós nos convertermos ao Senhor. Se nós não nos convertermos, não iremos ver a face do Rei, querido. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará, ou seja, os costumes, os dogmas, as tradições, há de ser tirada. O véu se tirará. Ora, o Senhor, Ele é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Tem que haver a liberdade. Bendito seja o nome do Senhor. Mas nós todos, olha como ele diz, olha, mas nós todos, olha, com cara descoberto, refletindo, como um espelho e a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Ele quer fazer de você transformado, Ele quer fazer de mim, Ele quer fazer da igreja dele uma igreja transformada. Então receba essa transformação nesta manhã desse dia e seja você uma bênção no Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero que você guarde essa palavra no teu coração, né? E por favor, não deixe de compartilhar. Há centenas de milhares de pessoas que estão com sede, está com fome, não de pão que perece ou de água, não, mas da palavra viva e eficaz para transformar a sua vida. Então compartilhe, dá um joinha, se inscreva nesse canal, ajuda-nos aí. Vamos fazer com que esse evangelho que sai daqui, ele venha se expandir sobre toda a terra. E que Deus os abençoe, o conserve em sua presença e que derrama sobre você a sua graça, a sua paz. Se Ele permitir, amanhã estaremos juntos outra vez. Amém?